palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Sentados, querido povo de Deus. Querido povo de Deus, hoje nós celebramos, dentro da oitava de Natal, a Sagrada Família de Jesus, Maria e José. E é uma oportunidade que nós temos de falar sobre as famílias. Família é muito importante, até porque, por exemplo, o padre também sai de uma família. E se nós podemos dizer que Deus nos deixou alguma coisa, podemos dizer que Deus deixou duas coisas: a igreja, que é esta grande transmissora do Evangelho a todos os povos, raças e nações, e também a família. As duas coisas que são mais atacadas nos tempos contemporâneos é a igreja e a família. Então nós somos chamados, querido povo de Deus, sermos pessoas que, portadoras de uma formação familiar duradoura. Preciso vir a formação que nós temos, aquilo que nós somos ensinados dentro das nossas casas, a nossa base precisa ser uma base duradoura, precisa ser uma base forte. Então, antes de falar sobre o matrimônio, antes de falar aquelas pessoas aqui que já são casadas, até mesmo os solteiros, mesmo as pessoas que sonham em casar-se, nós somos chamados a fazer uma pergunta. Nós somos seres humanos, nós somos criados por Deus, mas somos criados para fazer a vontade de Deus. Nenhuma pessoa é feliz, nenhuma pessoa ela é realizada longe da vontade de Deus. A primeira pergunta que nós somos chamados a fazer é: como nós fazemos a vontade de Deus? Como nós respondemos o chamado de Deus? Como nós nos caracterizamos com o chamado de Deus? Logo, nós entramos no tema de vocação. O que é a vocação? A vocação é um chamado. E todos nós temos uma vocação. Eu tenho uma vocação sacerdotal. Sou feliz sendo padre, me identifiquei sendo padre, fui chamado por Deus a ser padre. Você talvez seja casado, é chamado à vocação matrimonial. Mas em primeiro lugar, antes de responder, seja eu, o chamado sacerdotal, seja você, o chamado à vida matrimonial, você em primeiro lugar precisa responder o chamado a ser santo, o chamado a ser um ser humano. Porque, como eu disse, todos nós saímos de uma família. E todos nós temos experiências familiares, boas e ruins. E isso não vai o quê? Isso vai nos marcando. Então, uma pessoa ferida, uma pessoa que não teve uma experiência familiar muito boa com seu pai, com a sua mãe, se essa pessoa ela não se resolve em primeiro lugar, ela vai entrar numa outra família, num processo do matrimônio ferido. Um jovem que inicia um processo para ser padre, e aí ele começa assim: por que você quer ser padre? Porque ninguém me quis, porque eu não me identifico. Não, é uma pessoa carente que não vai conseguir se resolver bem no processo do sacerdócio. Então, a gente precisa entender: não devemos entrar em uma vocação sem resolver-se em primeiro lugar com questões preliminares dentro de nós. Se uma pessoa quer casar logo porque quer fugir da casa do pai e da mãe, é uma pessoa também que precisa se resolver primeiro. Ou quer se casar porque quer a sua independência. Não. É preciso ir em primeiro lugar como deve o ser humano.
Como que eu vou fazer a vontade de Deus? Como eu desejo fazer a vontade de Deus? Como eu desejo buscar a santidade? Então, vamos fazer uma comparação? Para um jovem ser padre, ele primeiro precisa falar com o padre da sua paróquia, ele depois precisa ter um acompanhamento, ele depois de enviado para o seminário, ele vai para o encontro vocacional, e no encontro vocacional tem uma equipe de psicólogos, tem uma equipe de padres, os reitores, o próprio bispo, que vai acompanhando esse jovem para entrar no seminário. Quando ele entra no seminário, tem um ano chamado propedêutico, que ele ainda não é seminarista, ele já está no seminário, mas ele ainda não é seminarista. É um ano que ele vai se adaptando à vida do seminário. Aos finais de semana ele ainda retorna à sua casa, do seu pai e da sua mãe, para depois ingressar na faculdade. São 2 faculdades que nós fazemos, e ali nós vamos adentrando em diversas realidades de paróquias, em 2 anos, se acostumando com o estilo de paróquia, com o estilo de padre, para cá, onde a gente vai se adaptando e formando o nosso jeito de ser padre. E isso vai durando há 8 a 9 anos. Isso para um jovem se ordenar padre, certo? Para os casais, o que eles fazem? Mas me apaixonei, vamos casar? Vamos. Eu estou dizendo a preocupação que eu quero levantar aqui, que processos de acompanhamento os jovens, os adultos, solteiros, têm para se casarem. Porque é uma vocação, matrimônio, vocação de serviço. Que processo que nós temos? Então, que olhar nós temos para essas pessoas que estão, seja no pré-namoro, seja no namoro, seja no noivado e até na caminhada matrimonial? A gente olha, tem gente que olha, gostei, vamos. E hoje há muitos outros métodos, né? Porque assim, começa a namorar, começa a esquentar, e aí a gente vai fazer o quê? A gente logo junta como é que fala? As escovas. Junta as escovas. E aí, se der certo, né, a gente vai junto as escovas. Se der certo, a gente casa na igreja. Se não der certo, cada um no seu canto. Entende? O que nós, como igreja, precisamos fazer, querido povo de Deus, é um processo de acompanhamento para os solteiros, no qual, em primeiro lugar, a gente passa por uma caminhada de um pré-namoro, onde é feito um discernimento dos sentimentos, passa para o processo do namoro, e nesta caminhada do namoro, quando vai ganhando uma maturidade espiritual, uma caminhada, também passa-se a reflexão para um noivado, para constituir uma família. Pode ter certeza absoluta que se as nossas paróquias, se a nossa igreja tivesse uma caminhada desta maneira, onde os jovens, os adultos, solteiros, tivessem a oportunidade de serem acompanhados, muitas famílias não estavam do jeito que está hoje. Do jeito que está. Muitas famílias. Então, em primeiro lugar, é necessário esta caminhada, esta reflexão. Quem eu sou? Porque às vezes nós somos pessoas cheias de feridas. Nós somos pessoas cheias das nossas histórias. E quando nós nos relacionamos com uma outra pessoa, nós carregamos essas histórias. E se nós não nos resolvermos com essas histórias,
nós não vamos nos dar bem com o processo do nós. Eu gosto muito de uma reflexão filosófica que diz assim: se o meu eu não está resolvido comigo mesmo, quando juntar-se ao eu do outro, o nós que se forma não vai ser um nós de qualidade. Deu para entender? Deu mesmo? Entenda, se o meu eu, ou seja, o eu, pessoa, não for bem resolvido, e quando se junta com um outro eu, que não é bem resolvido também, o nós que se forma, não gera qualidade. Em primeiro lugar, nós somos chamados a entender isso. É esta caminhada interior. É essa caminhada. Como? Então a minha primeira pergunta é: como eu vou fazer a vontade de Deus? E aí eu me identifico com uma vocação. Vocês, quem é casado aqui? Os homens que são casados, vocês iam se identificar como padres? Deus me livre. Então tem gente que forma uma família que faz? Outro dia 24 lá na noite, eles vão lá, se reúnem, aquela coisa, festeja em família. Eu, sabe o que eu fiz dia 24? Peguei uma marmitinha. Falei: quer saber de uma coisa? Eu estou cansado. Eu estou ansioso, você vai para minha casa. Meu filho, deu meia-noite, eu estava lá comendo, assistindo a minha série. Esta, porque eu falei: depois eu vou dormir, porque amanhã eu tenho missa. Talvez você, como casado, você nunca se imaginaria fazendo isso. Deus me livre, Deus vai matar eu sozinho. Não. Mas essa é a sua vocação. É a sua vocação. Eu terminei a missa, fui lá, minha avó estava dormindo. Falei: é? Levei para casa. Descansar. Este é o meu chamado. E sabendo de que, quando eu coloquei a minha cabeça no travesseiro, muitos frutos, através da pregação, estavam rezando em suas casas, se reunindo, confraternizando. Esta é a minha vocação e esta é a de vocês. Nós somos chamados a entender essa caminhada. Se uma pessoa ferida consigo mesmo entra no sacerdócio, no primeiro Natal, se mata. Então, é preciso que haja esse autoconhecimento. Essa é a primeira parte. Segura a segunda agora. Vamos lá. A primeira leitura de hoje vai dizer assim: Deus honra o pai e os filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. O problema de muitos casais é que eles olham, quem tem filhos aqui, vocês muitas vezes olham os filhos apenas na perspectiva dos gastos, apenas na perspectiva da dor de cabeça, da formação, e precisam entender que os filhos são uma bênção de Deus. Zé, você jovem que namora, você solteiro, se você não se identifica criando uma criança, gerando filhos, uma família, você não nasceu para a vocação matrimonial. Não nasceu. Mas aquele que olha para os filhos, se identifica e deseja formar de alguma maneira, esse. Então, não sejamos pessoas que olham os filhos apenas como gastos, mas é uma caminhada, um processo de educação que forma. Paulo VI nos ensina em uma das suas encíclicas da seguinte maneira: que o matrimônio ele é fundado em dois aspectos. Primeiro, a fidelidade. Eu vos pergunto: vocês são fiéis? Sim. Meu Deus, que desânimo é isso? Vocês são fiéis? Sim. Ah, muito bom.
Olha para o seu amado aí, para a sua amada. Olha o bebê. Fiel também. Quer quem é namorado também pode olhar nesse aspecto aí, pode olhar. Está sendo fiel. Agora essa parte está para os namorados não. Ainda, calma. Ainda. O segundo aspecto é a fecundidade. Precisa gerar filhos. O matrimônio está dentro desse aspecto. O grande problema é que os casais hoje eles querem viver uma vida tranquila. Imagina eu como padre, mas não quero paróquia não. Imagina eu como padre, não quero atender confissão. Imagina eu como padre, não quero batizar. Imagina eu como padre, eu não quero celebrar casamento. Ah, eu tenho um monte de casar, não quero ter filho. Então não casa. Se você não se identifica criando uma creche, calma. Calma. Se você não se identifica criando vida, o que você quer fazer? Porque é só olhar a vida do sacerdotal. E vai olhar, não quero batizar vocês. Pode ir lá. Eu não gosto de batizar. Eu não gosto de celebrar casamento. Eu não gosto de atender confissão. Eu não gosto de celebrar missa. Para que esse diacho vai ser padre? Se você não quer gerar filhos, se você não quer formar uma geração, para que você quer casar? Eu sei o que quer. Querido povo de Deus, tem uma coisa: muitos casais não sabem disso, infelizmente. No dia do casamento, quando vem aqui, oi, está aqui, está bem, todo nervoso, aquela coisa. No dia do casamento, não é o padre que celebra o casamento de vocês. O padre assiste. Quem celebra são vocês. E olha que interessante. Depois, é tudo bonito, o noivo fica aqui todo ansioso. Está vindo a noiva, aí entra a criança com a plaquinha. Não é aquela coisa, está chegando, eu sei que está chegando. Olha aquela ansiedade, aquela preparação, e cuida, e mostra a coisa. Enfim, celebrou, chegou. Depois da celebração do casamento, o que os noivos fazem? Os recém-casados fazem? Coisar. O que os recém-casados fazem pós-casamento? Hoje não. Amor. Consumação. É que estão coisados. O que vocês não estão entendendo? Vocês estão com vergonha. As crianças ouvem coisas piores no YouTube, na escola, elas ouvem coisas piores, tá? Quando depois o noivo sai, a noiva sai, o recém-casado sai, eu geralmente diria, minha mente você está poluída. Eu geralmente, puro, diria, eles vão jantar, vão para uma festinha. Depois da festa, eita, é o que? Vamos lá, eu gosto disso, as pessoas sinceras. Sexo. É isso. Até porque parece que quando a gente fala sobre sexo, parece que é uma coisa que vem do diabo. Não é não, é de Deus. E vocês que são casados precisam fazer. Os casados, dá uma olhadinha para a pessoa aí, dá uma olhadinha. Mas dá uma olhadinha, eu quero que dá uma olhada mesmo, vamos olhar assim. Mesmo quem não é casado ainda na igreja, vamos olhar assim. Pergunta assim: qual foi a última vez? Meu Jesus! Por quê? Porque eu quero explicar sobre isso. No dia do casamento, quando vocês estão lá, naquele momento, e que esquenta. E aí me acompanha aqui. Muito importante. Vocês estão lá naquele momento,
Tem que falar. Vou falar do orgasmo, né? Aquela coisa toda dos 23 cromossomos do homem junta com os outros, né? E vem o bebê. Se aquele momento que vocês estão lá, e chega o momento do ápice, e o homem ou a mulher vai lá e fala: sai, que eu não quero ter filho mais. O casamento não existe. No dia do matrimônio, se vocês fazem isso, o casamento não existe. Ou não se consumou, vamos dizer assim. Ele só se consuma no momento que vai enfim, aquele momento mais grande, mais forte. E você não pode sim. Por que, padre? Porque a igreja pensa? Porque você está instrumentalizando a sua esposa, instrumentalizando o teu esposo. E você não casa simplesmente para ter prazer, mas dar prazer ao outro. O problema de muitos casais, então aprenda, por que a igreja, viu jovens, né? Porque a igreja diz para vocês quando namorarem, para viver a castidade. Porque quando um homem e uma mulher se juntam dentro da sua cama, não são só os corpos que se unem, mas são os corpos, as almas, os corações. É a festa do amor conjugal. E aí você, se um jovem vai se relacionar, ele está simplesmente procurando prazer, instrumentalizando a pessoa. E quando isso não acontece também no matrimônio, quando você não quer pelos fins também da fecundidade. Por isso que o casal precisa ser acompanhado. Não estou dizendo para você ter uma creche, mas procure ajuda com a igreja, procure um direcionamento, porque a igreja exige mais uma caminhada, não é simplesmente faça, que eu quero ter filhos, eu não estou nem aí. E o padre que vai no dia 24 dormir, comer sossegado, e aí você está lá com 10, 15 filhos. A igreja não pensa desse jeito, não. Mas a igreja quer de alguma forma te acompanhar nesse processo, nessa caminhada. Portanto, queridos casais, façam filhos. Alegria, com fervor. Agora, nós vamos para uma outra parte aqui, que é sobre, já eu volto com vocês, que é sobre aprender e envelhecer. Porque o que vai dizer aqui hoje? Meu filho, ampara teu pai na velhice e não lhe cause desgosto enquanto ele vive. O problema de muitos filhos, amar é entrar no tempo do outro. O problema de muitos filhos é que eles não têm a mesma paciência com os pais quando estão na velhice que os pais tiveram com eles quando eles eram crianças. E agora eu vou te dizer, estou vendo alguns idosos aqui, vou dar 2 conselhos para vocês, para os adultos também. Primeiro conselho: não queira envelhecer dependendo dos filhos. Porque se o seu filho, por maior a educação que você der a ele, se seu filho for um filho ingrato, ele não vai cuidar de você. Então é muito mais fácil você cuidar da sua saúde, você saber envelhecer bem, para que você não dependa dos filhos. Esse é o primeiro conselho. Segundo, querido Senhor, querida senhora, querido idoso, querida idosa, eu sei que vocês não gostam desse assunto, mas a certeza que nós temos é que um dia a gente vai morrer. Então faça uma coisa antes de morrer: procure um advogado, vá no cartório e faça o seu testamento. Porque sabe o que é triste? É quando a gente vai em velório e já tem filho querendo saber da herança. Nem enterrou ainda o corpo e já tem filho já. Como que a gente vai dividir? Como que a gente vai fazer?
Por isso que eu digo, querido idoso, querido idosa, que tem a sua casa própria, que tem o seu dinheirinho, que você trabalhou, que você batalhou. Faça o seu testamento, para que não venha filho ingrato, ambicioso, que não trabalhou, que não construiu, que não fez nada. Quando você fazer a sua passagem, chegar e falar que quer tudo. E outra coisa, vai lá, faça o seu testamento e o seu filho não precisa nem saber. E quando você falecer, chega lá no testamento, olha aqui, uma parte para um, uma parte para outro, e deixou até uma parte para o Padre Wesley. Deixou até uma parte para o padre. Olha aí. Sei, querido povo de Deus, mas é uma questão que, se todos os idosos fizessem isso, evitaria a briga entre filhos ambiciosos. Eu vim de uma família, fui criado pela minha avó. Esses dias eu tive que ligar para um marmanjão de quase 50 anos, que é filho dela, para lembrando que você também precisa cuidar dela, viu? Mas sabe qual que é o problema? Às vezes esses filhos que são mais ingratos, eu tive que ouvir assim: esses dias eu fui lá, tá? Você não estava. Eu fui, eu estava, fazendo não sei o quê. Eu fui lá trocar o chuveiro dela. Falei, gente, que triste. A gente chega, vocês cuidam de nós a vida inteira. Aí vem um filho mal amado, ingrato, e se orgulha porque trocou o chuveiro. Eu não digo que isso não seja nem o mínimo. Isso não é nem o mínimo. Trocar o chuveiro. Infelizmente há muitos filhos ingratos, que não cuidam verdadeiramente dos seus pais. Por isso, queridos pais, não dependa dos filhos. Se o seu filho já está grande, vai viajar, vai gastar sua aposentadoria, vai viver a tua vida, porque tem filho, tem mãe e pai que fica vivendo a vida toda em favor dos filhos e não vivem a sua vida, e eles muitas vezes não retribuem como tem que retribuir. Não retribuem. Então, é esse conselho, 3 conselhos, vai incluir um outro aqui. Primeiro, envelheça não dependendo dos filhos. Segundo, a viajar. Terceiro, faça o seu testamento, para que quando você falecer, está lá, está escrito, e cada um vai lá, pega essa vida, vai viver a sua vida. Porque infelizmente a nossa sociedade, muitos filhos não estão preparados para isso, porque são ambiciosos por conta do dinheiro. Não sejam assim. E não vou dizer que não existem filhos que cuidam dos pais, viu? Existem filhos sim que cuidam dos pais. Existem filhos sim que pensam nos pais. Existem filhos sim que acompanham os pais. Mas infelizmente, quando a gente coloca na balança o número de filhos que cuidam e o número de filhos que abandonam, os que abandonam têm crescido muito, muito, muito. Então esse é o meu conselho para vocês, meus amigos. Agora, a gente volta para os casados. De volta para vocês. Por quê? Vós sois amados por Deus, sois santos e eleitos. Por isso, revesti-vos de uma sincera misericórdia. Deixa eu perguntar, quem aqui está com esposa e esposa na igreja? Levanta a mão. Está do seu lado? Está do seu lado, né? Então vou fazer um pedido para você. Olhe para ele. Vamos lá. Olhe no olho dele. Não tenha vergonha não. E eu vou dizer algumas palavras aqui e você vai repetir para ele e para ela. Juntos. Bonitinho. Por isso. Não estou ouvindo. Por isso. Revestidos de uma sincera misericórdia, bondade. Olhando o olhinho dele, vamos lá, Débora. Bondade, humildade, mansidão e paciência. Agora você vai pegar na mão dele e dela. Não vai dar.
Olhando, não vou beijar ainda não, meu filho. Eu me mato. Você pega na mão dele, olha para ele, agora para ela e diz assim, bem forte, suportando-vos uns aos outros. Isso que é casamento. Agora pode olhar aqui para o pai. Isso que é casamento. Por isso que eu digo para vocês que são solteiros, entenda uma coisa, vocês que são jovens, os adultos que são solteiros, aqueles que estão namorando, se vocês não entenderem esse processo em primeiro lugar, vocês serão casados frustrados, famílias frustradas, porque o primeiro ministro da misericórdia, antes do padre, é o esposo e a esposa. Eu vou dizer uma coisa, querido, você casado, casada, você não casou com nenhum anjo. Não casou com nenhum anjo. Porque às vezes vocês acham isso. Eu acho que eu casei com um anjinho. Cadê a filha dele? Ah, não chega. Acha que casou com um anjinho. E a gente, no processo da convivência, que a gente conhece de verdade. Por isso que quando vocês trazem para o altar, não é a conquista, não é o troféu. O homem não leva a mulher como um troféu para casa. A mulher não leva o homem como um troféu para casa. Mas continua o processo de conquista. Eu vou perguntar para as mulheres casadas. Vou colocar fogo aqui. Mulheres, os homens estão ainda tentando conquistar vocês? Olha aí. A praga. Homens, está muito luxo isso. Homens, as mulheres ainda estão no processo de conquista de vocês? Jesus! Meu Deus, e agora? Entenda, querido casal, que todos os dias é dia de conquista. Eu digo para quem celebra o casamento, a gente fala assim, mas na verdade assisto o casamento, mas é costume. Quando eu celebro os casamentos, eu digo todos os casamentos que eu celebro: a mulher tem a missão de levar o homem para o céu. O homem tem a missão de levar a mulher para o céu. E há um processo de conquista. Sabe quando a mulher chega cansada do trabalho, homem? Sabe quando a mulher chega cansada, fatigada? Não é pecado você ir para o fogão, não, viu? Não corta a mão. Tem mulher dizendo assim: melhor não, padre, deve cozinhar. Ou não é melhor, não é pecado pedir um iFood. Depois eu passo o meu endereço também. Mulher, sabe quando o homem também chega cansado, fatigado? Não tem problema você fazer um jantarzinho bom para que ele coma. Mas sabe qual que é o grande problema? Vocês perdem muitas vezes a essência de serem eternos namorados. Perdem. Sabe aquela brincadeira, não? Aquele costume de andar de mão dada, aquele costume de dar um selinho, mas é bem pouquinho. Quando é namorado faz, eu quero ver minha morena, eu quero ver meu loirinho, eu quero ver minha... Mas quando é casado eu não quero. Ué, agora que é a câmera. Por isso, mulher, agora vamos começar pelos homens. Mulheres, quando vocês olham para os homens e enxergam aqueles defeitos deles, seu marido, seu esposo, tem defeito? Agora vocês respondem, né? Na hora que eu falei, cadê os sims? Sim. Agora tem defeito. Tem defeito. Então aprenda uma coisa, querida mulher: você não olha para o defeito do seu esposo e julga ele. Você olha para o defeito
esposo e dar suporte para ele, para que ele melhore. Porque uma coisa eu digo aos jovens, os jovens que estão solteiros, os jovens que já namoram, eu digo: não case com a promessa de ele vai mudar, ela vai mudar. Não casa, porque não muda. Não muda. Se casar com essa campanha, não, fique em paz. Aí chega com as histórias de matrimônio e fala: que diabo, por que casou então? Porque ele me prometeu, porque ela me prometeu que ia mudar. Não muda. Agora você casa justamente com uma pessoa que sonha com você, com uma pessoa que tem um propósito junto contigo, uma pessoa que olha para você e olha para o seu crescimento, para a sua potencialidade. Isso sim. Então, infelizmente, às vezes aparecem os casais. A esposa quer morar fora do Brasil, a esposa quer sair do Jardim São Luís, enfim, quer sair do aluguel, sucessivamente. Aí vem a esposa: não, vamos morar aqui mesmo. Não sei não, vou ficar aqui. É preciso sonhar. É preciso. Então, querido homem, quando você olha para os defeitos da sua mulher, você precisa potencializar a melhora, não diminuí-la. Esposo e esposa que diminui o seu parceiro e a sua parceira, desculpa, isso não existe em casamento. Então, olhe com uma sincera misericórdia, com bondade, com humildade. É preciso humildade, porque às vezes fica igual um ping-pong. Quem errou? Foi ele que errou. Aí ela, foi ela que errou. Não, foi ele que errou. Foi ela que errou. Não, mas foi você que está errado. Não, mas você que não fez a caminhada certa. Não, é que você não levou os filhos do médico, cara. Que você não é. Ué, é porque você não trabalha. Como que é casar desse jeito? Como que é ser família desse jeito? Exerça em primeiro lugar a humildade. Por isso que o padre começou, em primeiro lugar, olha, o meu eu precisa ser um eu resolvido. Porque senão você vai fazer uma pessoa ser frustrada. E precisa ter a paciência, suportando-vos uns aos outros. E o suportando-vos uns aos outros aqui, minha gente, não é suportar a chatice. Ai, como ele é chato. Casou por quê então? O suportando-vos uns aos outros aqui é dar suporte. É dar suporte. Então, nós somos chamados a ter essa visão, essa compreensão da família, do matrimônio, da caminhada, da sinceridade, do suporte. Vocês não casaram com anjos. E os solteiros, os que namoram, precisam entender isso também. Quem namora aqui já? Namoro. Eles têm que entender que aquele que você está namorando, aquela que você está namorando, não é anjo. E se você quer uma caminhada de um namoro sério, precisa olhar e identificar. Olha para o seu namorado e veja, ele quer crescer. Olhe para o seu namorado e veja, ele sonha com você. Olhe para o seu namorado e veja, ele tem o mesmo propósito que você. Olhe para a sua namorada e faça as mesmas perguntas. Sonha, cresce, te respeita. Se não, fuja. Fuja. Porque namoro foi feito para terminar. E aí a gente vai entender. Porque se muitos namoros tivessem terminados, nós não tínhamos tantas famílias com má qualidade. Muitas famílias. E o último ponto para essa família é a educação para com os filhos
num processo de uma caminhada séria. Queridos pais, eu me recordo até hoje, já falei várias vezes, das chineladas que eu recebi da minha mãe. Injustas porque eu era humano. Por isso que eu vos digo, tem pai que às vezes vocês não gostam, mas eu vos digo assim, eu sou sim da metodologia das havaianas, do chinelo. Sou, porque tem muito jovem que hoje é birrenta, que faltou chinelada. E muito adulto também. Mas existe uma diferença. Sabe o que existe uma diferença? Na força. Esses dias eu vi uma mãe pegando o cabelo da criança. Eu falei, isso não. Isso não. Mas existe, quando você for bater no seu filho, existe uma medida de força. A medida de força, existem duas medidas. Aquela que é para machucar. Essa não. Nenhum pai deve bater no seu filho para machucar. Mas existe a medida de força. Essa eu conheci bem. Que vem para ensinar. Que vem para chorar. Que vem para humanizar. Que você olhava de longe, aquele negócio vindo rodando assim, ó. E como doía, chorava, mas ensinava. E vocês, queridos pais, precisam entender que vocês não podem criar os filhos de vocês como monstros. Não podem. Eu já ouvi áudio de mãe mandando para o filho: o que você está fazendo nessa desgraça nessa igreja? Desculpa a palavra forte. Eu já vi mãe infeliz porque o filho estava sendo batizado. E aí? É esse tipo de mãe e de pai que nós queremos ser? Tendo um processo de construção, processo de vida, que precisa ser gerado dentro de nós, na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso ser. Então, sejam casais maduros, casais que conversam, casais que dialoguem, não casais que ficam jogando o problema um para o outro, não casais que ficam fugindo das suas responsabilidades. E aí, eu digo, sejam casais de igreja. Tem muito casal que não é mais de igreja. Tem muito casal que não colabora com o reino de Deus. E aí, às vezes, eu ouço muitos jovens que não se inspiram em muitos casais, porque os casais não estão participando com fervor. E aí, a minha última fala aos homens. Infelizmente, queridos homens, de 10 jovens que eu ouço, 8 têm problema com os pais. Infelizmente. Eu sei que não é humano. Eu sei que tem pai aqui na Assembleia que cuida muito bem do seu filho. Eu sei que tem pai aqui na Assembleia, na nossa paróquia, que acompanha, que ama de verdade. Mas infelizmente, e não é uma pesquisa criada na minha cabeça, de 10 jovens que a gente ouve, 8 jovens têm problema com os pais. E sabe o que mais me dói às vezes ouvir? Até das meninas do Acre, dos jovens do Acre, das meninas, dizendo assim: pai, como que a gente vai namorar os meninos? Eles nem se arrumam direito. Porque enquanto as meninas, isso é comprovado, as mulheres são mais avançadas que nós homens. Isso é comprovado. Mas por isso que eu me dirijo a vocês, homens, que precisam saber também ter a presença na igreja, ter a presença na casa de vocês, para que formem outros homens e homens de verdade. Porque às vezes eu vejo as meninas no Acre chegando aí, tudo arrumadinha, bonita, sonhando, fazendo faculdade, estudando, as meninas da nossa palavra. Aí os meninos estão
Os meninos. Aí as meninas, às vezes, aparecem os humanos, não sei da onde, chega. Começa, já no cabelo, e aí? E leva embora as meninas. E leva embora. Por isso que a gente tem que ter homens de verdade dentro da igreja. Porque infelizmente esses jovens, daqui 15, hoje às vezes eu converso com uma menina de 16, 17 anos, 15, ela já tem uma perspectiva daquilo que ela quer estudar, daquilo que ela quer fazer, daquilo que ela vai se desenvolver. Ela vai para os meninos. Pô, futebol, tudo deu certo. Isso me preocupa de verdade. Porque o número de mulheres na igreja é muito maior do que o dos homens. É muito maior. E o que me preocupa é porque os homens, os que têm, não querem saber de desenvolvimento e de crescimento. E aí, toda hora é meu último ponto. Vou falar mais último ponto. E aí eu digo a você solteiro, elas têm solteiro que quer, eu queria namorar, eu queria namorar, ué, mas eu quero, não flerta, flertar que fala, não faz, não flerta. Às vezes eles querem o quê? Que abre o céu aqui e desça um menino loiro de olho azul. Vai caçar o que fazer. Vai atrás de gente que realmente deseja crescer contigo. E você ser solteiro não é problema nenhum. Porque às vezes tem aquele ponto que o pessoal que é solteiro, aí eles ficam assim, ficou pra titio, ficou pra titia, vai cuidar da tua vida. Quem disse que ser solteiro é uma fase ruim? Quem disse? Você vai no shopping, paga só o sanduíche. Olha, que privilégio. Quem disse que ser solteiro? Então, queridos jovens que são solteiros, que o processo de flertar seja um processo também divino. Seja um processo também divino. Para que você não arrume qualquer coisa. É aquela famosa frase que eu não lembro quem dizer: não arrume namorada quando vai no mercado quando está com fome. A primeira coisa que vê presta. Mas eu digo a queridos casais, que vocês sejam inspiradores. Hoje terminou a missa, para terminar a tarde a missa de hoje, né? Vai almoçar em algum lugar bom. Leva o seu bem para almoçar. Faça alguma coisa. Mas que você seja, querido homem, querida mulher, que você seja esta pessoa que vai formar, cuidar e construir. E que vocês sejam pessoas que celebrem casamentos. Quem aqui tem 40 anos de casado? Uma salva de palmas. Quem aqui tem 50 anos de casado? Tem alguém? Tem ali, ó. Uma salva de palmas. 30 anos, vem? 30 anos, uma salva de palmas para ele. 20 anos, 20 anos, uma salva para ele. 10, 17 também, vamos contar, uma salva de palmas. 5 anos. 3. Vou fazer 10. Vou fazer 10 ano que vem. 10, pô. Quantos? 34 anos. Eles aqui quantos dias mesmo? Hã? 1 mês de casado.
Eu fui casar na segunda-feira. Eu não acreditei quando eu saí de casa. Eu falei, gente, eu tenho que celebrar o casamento na segunda-feira. Falei, tá vendo? Até na segunda se casa. A você que ainda não é casado na igreja, não se sinta discriminado, julgado. Nada. Mas olha essa igreja como está ficando linda para você casar. Para você casar. E que o número de casamentos em 2025 aumente. E a você namorado, e a você namorada, e a vocês namorados, que vocês caminhem no propósito de um noivado e de um matrimônio. Se não for para namorar desse jeito, termina hoje. E a você solteiro, faça como eu antes de seminário, tá? Quando eu colocava no meu Orkut, antes do seminário jovem, Wesley, à procura da batida perfeita. Graças a Deus, a minha batida perfeita se chama Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.